Vamos lá, pessoal, exercício da página 44. A primeira questão coloca uma tabela onde nós temos alguns valores para o carbonato de cobre e também valores para os elementos que compõem o carbonato de cobre, tá? Observe aqui que o carbonato de cobre ele tem uma variação de 10 a 50 gramas. Notem também que os elementos cobre, carbono e oxigênio fazem parte da composição do carbonato de cobre. Logo, 10 gramas aqui é o total, é o tudo, é 100%. Tudo que nós analisarmos nesta coluna será sempre o tudo 100%. Notem que deste lado da tabela, nas colunas dos seus respectivos elementos, nós vamos ter as frações. Por exemplo, se eu somar 5,1 do cobre com 1 do carbono, com 3,9 do oxigênio, somando isso dá 10, que é tudo 100% nessa faixa. A mesma coisa em todas as faixas. Então a letra A pede para nós calcularmos as porcentagens. Vamos lá. Vamos calcular para o cobre. Então vamos lá. Para o cobre, ficará da seguinte forma. Eu tenho 10 gramas de carbonato, que equivalem a 100%. Ok? Então, 5,1 grama de cobre equivale a X%. O que é que eu faço agora? Eu tenho uma regra de 3 e multiplico cruzando, olha. Então, fica 10 vezes X, eu tenho 10X, que é igual a 5,1 vezes 100, isso aqui vai dar 510. Ficou fácil agora, né? Vou trazer para cá, para não ocupar muito espaço. X é igual a 510 dividido por 10. X é igual a 51%, ok? Já fiz aqui para o cobre. Vou fazer deste lado bem aqui para o carbono. Preste bem atenção aqui, para o carbono. Olha. Então, a mesma coisa. 10 gramas de quê? De carbonato de cobre. Eu tenho 100%. Quantos gramas de carbono eu tenho aqui na tabela? 1 grama. Vai ser o meu Y. Eu já calculei X lá, que eu vou calcular Y. Então, 10 vezes Y, eu vou ter 10Y, que é igual a 1 vezes 100, 100. Trazendo para cá, o meu Y será 100 dividido por 10. Y vai ser igual a 10%, ok? Agora façam o seguinte, calcule vocês, vou deixar para vocês calcularem a porcentagem para o oxigênio, ok? Muito obrigado, boa tarde. Continuando ainda a questão, a letra A pede para representar um gráfico em forma de pizza, né? Gráfico modelo pizza. Então olha só, como é que fica isso aqui? É um gráfico redondo, certo? Esse meu círculo não está muito bom. Bora ver se eu faço. Vamos ver se eu consigo fazer esse círculo melhor. Tá, foi isso que deu aí, beleza? Então eu tenho aqui 50%. 51% é... Bora melhorar isso aqui, peraí. Pronto. Seria aqui, metade aqui. Como é 51%, eu vou botar assim. Vou tirar aqui. Então, olha só. Então, 51% no gráfico, 51%. Quem foi que eu encontrei aqui? Quantidade de cobre. Vou pegar aqui, colocar a porcentagem de carbono, que foi... Tá muito pequena, né, pessoal?
pegar outra caneta aqui. O meu gráfico, vou fazer aqui um pouco menor. Tá. Dez por cento é a quantidade de carbono, certo? E faltou essa área aqui, ó, que é a área do oxigênio, que vocês vão calcular e vão colocar a porcentagem no gráfico, beleza? Então tá aí, letra A concluída. Letra B, pessoal. Letra B pede para construir um gráfico, é papel quadriculado ou no computador. Aqui eu fiz na minha bancada aqui, no meu setupzinho, certo? E para você fazer uma relação do carbono com o carbonato. Então tá aqui o gráfico. Eu tenho aqui no eixo X os valores de carbonato, 10, 20, 30, 40, 50 gramas, e o do carbono no eixo Y, 1, 2, 3, 4, 5 gramas. Note que quando cada ponto, quando eu ligo os pontos relacionados da tabela, 10 gramas com 1, 20 com 2, 3, você vai ver que eu tenho este gráfico aqui, que quando se liga os pontos, as interseções do gráfico, os pontos do gráfico, olha, o que é que nós obtemos aqui, ó? Uma reta. Se você fizer isso no papel quadriculado ou no computador, você vai encontrar esse gráfico aqui, o gráfico de uma reta. É muito importante nós aprendermos a lidar com gráfico para conseguirmos interpretar certas informações que nos são dadas, tanto na química quanto na geografia, física e tantas outras disciplinas. Então, o estudo de gráfico ele é importante, tá? Pessoal, segunda questão, letra A. O comando da questão diz o seguinte, lá, que o cálcio vai reagir com cloro e vai produzir cloreto de cálcio. E foi dado esses valores. 40 gramas de cálcio reagem com 71 de cloro e produz 111 gramas de cloreto de cálcio. Beleza? Agora vamos lá. A letra A diz o seguinte, que uma amostra de cálcio, que eu vou chamar de X, reagiu com 14,2 gramas de cloro e foi produzido 22,2 gramas de cloreto de cálcio. Bem, o comando também diz que depois de reagir, essa amostra que reagiu com esses 14 gramas, produziu 22,2 gramas, e ainda sobrou no recipiente 1 grama dessa amostra de cálcio. Então eu vou ter um excesso aqui, eu vou colocar esse excesso bem aqui. Eu vou botar aqui, um excesso de cálcio igual a 1 grama. Beleza? Pronto, isso aí fica aí porque nós iremos precisar, tá bom? Então bora lá. Olha só, prestem bem atenção aqui, ó. Notem, se você observar o todo, você vai ver o seguinte, olha, que 40 mais 71 dá 111. Ou seja, nós estamos observando aqui a lei da conservação da massa. Ou seja, a massa do produto é igual à soma da massa dos reagentes. Se eu observar isso aqui, se eu aplicar a mesma lei aqui, eu vou ver que x mais 14,2 é igual a 22,2. Logo, então eu posso colocar aqui, ó, x mais 14,2 é igual a 22,2. Feito isso, eu posso manipular. Eu digo que x é igual a 22,2 menos 14,2. X, nesse caso aqui, é igual a 8 gramas, ok? Esse x é o que reagiu, certo? Agora, a massa de cálcio total vai ser o que reagiu, mais o que ficou excesso. Então, logo, a amostra de cálcio era igual a 9 gramas. Ok? Beleza. Olá, pessoal.
Nós vamos agora comentar as letras B e C da segunda questão. Nós mantivemos aqui essa relação de cálcio e cloro para formar cloreto de cálcio, porque vai nos servir. Então a letra B diz assim: se colocarmos 80 gramas de cálcio para reagir com 150 gramas de cloro, o que será formado? Só será formado cloreto de cálcio. E por quê? Bora lá ver o que é que nós vamos fazer aqui. Então, olha só. E ele pergunta também, na questão, qual a massa de cloreto de cálcio que será formada. Olha só, então se eu pegar aqui 80 gramas de cálcio e reagir com 150 gramas, isso aqui eu vou chamar de X, porque eu não sei, inclusive ele está perguntando. A primeira pergunta ele pergunta logo, vai ser formado só cloreto de cálcio? A resposta é não. Por quê? Porque quando nós observamos a primeira relação aqui, nós vamos ver o seguinte, que 80 reagiu com 71 e produziu 111. Quando eu observo essa proporcionalidade, eu vou ver que daqui para cá dobrou. Ou seja, de 40, agora eu vou utilizar 80. De 71, agora eu estou utilizando 150. Então, mais que dobrou. Então, obviamente, aqui vai sobrar. Então, detalhe. Então, quanto que vai reagir, na verdade, de cloro? O que vai reagir vai ser o dobro. 142. Ora, se dobrou aqui, no produto vai dobrar. Então aqui vai formar uma massa de 222 gramas de cloreto de cálcio, beleza? Então a primeira coisa, a resposta vai formar só cloreto de cálcio? A primeira resposta eu vou dizer que não. Não. Por quê? Porque além do cloreto de cálcio que vai formar, né, vai ficar lá no recipiente, na verdade, vai permanecer lá no reator, coisa parecida, vão sobrar o quê? De 150 que havia, só reagiu 42, vai sobrar 8 gramas de cloro, certo? É isso. E qual a massa? Qual foi a massa de cloreto que foi formada? Está aqui a massa de cloreto que foi formada. Então a resposta será não. Por quê? Porque além do cloreto formou 8 gramas de ficou lá, ainda ficaram 8 gramas de cloro. O cloro não formou, mas ele permaneceu lá, parte disso, ok? E formou uma massa, essa massa de cloreto de cálcio que foi 222 gramas, beleza? Tá, a letra C, logo pegando o gancho daqui, a letra C, ela pergunta qual a relação, a lei envolvida. Eu poderia dizer aqui que as duas leis estão envolvidas. Primeiro, a lei da conservação da massa, que diz o quê? Que a massa do produto é igual à soma da massa dos reagentes. 80 mais 142, 222. Mas notem que para resolver a questão, eu utilizei a lei das proporções constantes, porque daqui para cá dobrou a quantidade de reagentes, de cálcio, e para resolver, tudo aqui dobrou, certo? Então, aqui também está envolvida a lei das proporções constantes também. Obrigado. Bora lá, pessoal. A terceira questão é a letra A, e nós vamos tentar logo fazer aqui a letra A e a letra B, aqui nesse videozinho. Presta atenção. Lá o comando diz o seguinte, que o magnésio sofre combustão e ao ser queimado ele produz uma luz bem intensa, branca, e como resultado também dessa luz intensa ele produz no final um pó branco, que é chamado de óxido de magnésio. Ora, se ele é queimado, se ele sofre combustão, então a reação, toda combustão é uma reação que envolve oxigênio nessa reação, ok? Então o magnésio, ele sofre combustão, ou seja, ele queima com oxigênio e forma o óxido de magnésio. Pá! Isso aí. E aí, depois, a letra A diz o seguinte, se for utilizado
12 gramas de magnésio. 12 gramas de magnésio foram queimados e no final o pó branco, o óxido de magnésio formado, foi 20 gramas. Aí pergunta, quanto de oxigênio foi utilizado na reação química? Então bora lá. Olha só, quanto que foi utilizado de magnésio? 12 gramas, ok? Quanto de óxido de magnésio foi formado? 20 gramas. Quanto de oxigênio? É X. Então, 12 mais X é igual a 20. Logo, X é igual a 20 menos 12. X é igual a 8 gramas de oxigênio. Ok? Bem fácil isso, muito fácil. Tá. A letra B, ela pergunta aí qual a relação entre as massas de magnésio e oxigênio. Simples, qual é a relação das massas entre magnésio e oxigênio? Vou fazer bem aqui para vocês. Isso já a letra B, né? Então, olha só, a massa de magnésio sobre a massa de oxigênio. Isso aqui vai dar o quê? Vai ser 12, que é a massa de magnésio, sobre 8, que isso aqui é igual, se eu simplificar, uma relação de 3 para 2, certo? 3 gramas de magnésio para cada 2 gramas de oxigênio, ou então, para cada 2 gramas de oxigênio, ou então, uma relação de 1,5 gramas de magnésio para cada grama de oxigênio, ok? Qual a lei que envolveu aqui o processo? Principalmente a letra A. Novamente, Lavoisier, lei da conservação da massa. Notem que a massa do produto é igual à soma das massas dos reagentes. Quando eu achei o valor de X, que dá 8 gramas, se eu somar 12 mais 8, substituindo aqui, vamos substituir 8 agora, substituindo 8 gramas, que é o valor de X, 12 gramas mais 8 gramas igual a 20 gramas. Qual é a lei? Qual é a lei? A lei é lei da conservação da massa, Lavoisier, mais uma vez aparecendo aí, ok, pessoal? Olha só, pessoal, vocês estão vendo essa tabela aqui? Essa tabela está na página, se não me engano, 43. É uma página acima, na página 43. É uma tabela que faz a relação da decomposição da água em oxigênio e hidrogênio. Essa tabela é para vocês responderem a questão número 4, tá? Para vocês responderem a questão 4. Para vocês relacionarem aquele gráfico e tal, parará. Então isso eu não vou fazer porque eu já fiz na primeira questão, já mostrei gráficos para vocês, como é que monta, então isso aí eu vou deixar por vocês, tá? Então bora lá para a quinta questão, que é o que nos interessa. A quinta e última questão. Bora lá, pessoal, quinta questão, letra A e B para matar. Então lá diz o seguinte, que foi pego 1 quilo de carbonato de cálcio e aquecido, e ele produziu 560 gramas, não é isso? 560 gramas de óxido de cálcio, além de gás carbônico que foi produzido, certo? Aí a letra A pergunta quanto foi produzido de gás carbônico, qual a massa do gás produzido. E a letra B, ela pede para fazer uma relação entre as massas de óxido de cálcio e a massa de carbonato de cálcio. Então vamos aqui, bora colocar aqui. Então eu tenho carbonato de cálcio, vou botar a fórmula, tá? É o CaCO3, ele está aquecido, então ele está se decompondo em óxido de cálcio, popularmente conhecida como cal, mais gás carbônico, que é o CO2, beleza? Olha só, para nós trabalharmos, nós vamos deixar o carbonato de cálcio, ele está em quilograma, porém o cálcio aparece em gramas lá no comando. Então nós vamos deixar tudo em grama para ficar mais fácil. 1 quilograma é o equivalente a 1000 gramas, certo?
Então, 1000 gramas de carbonato de cálcio foi aquecido e formou óxido de cálcio. Quanto de óxido de cálcio? 560 gramas, certo? E formou um gás, que na letra A ele está perguntando quanto foi desse gás. E eu vou dizer que é X. Pronto. Então, qual a massa do gás? Tranquilo aí já para vocês responderem, né? Isso nem precisava mais eu responder, porque a partir das outras vocês já sabem. Quanto que é a massa desse gás? Ora, X vai ser igual a 1000 menos 560. X é igual a 440 gramas de CO2. Pronto, letra A. Respondida a letra A para vocês, tá? A letra B, pessoal, essa aqui é a letra A, ok? A letra B diz assim: qual a relação entre a massa de óxido de cálcio e a massa de carbonato de cálcio? Simples. Então, a relação vai ser a massa da cal dividido pela massa do carbonato de cálcio. Isso aqui é igual a 560 gramas dividido por 1000 gramas. Isso aqui dá 0,56. Essa é a relação. Isso quer dizer que 0,56 gramas, 0,56 gramas, tá até aqui em gramas, já que eu deixei grama, né? 0,56 gramas de cal para cada 1 grama de carbonato de cálcio, ok? Então tá aí, quinta questão, e aproveitem agora. Resolvam a quarta sozinhos, ok?